Amados, chegamos naquele momento que você fica e aguardando o múltipla, que é a multiplicação da palavra de Deus. E hoje, amados, hoje eu venho com uma revelação de Deus muito boa para nós, muito boa, muito, porque eu creio que é bater na mesma tecla, é bater na mesma tecla. Mas se Deus está mandando bater na mesma tecla, é porque Deus sabe o porquê, né? Deus sabe o porquê nós temos que bater na mesma tecla. E Deus hoje está falando para você, orar sem cessar. Orar sem cessar. Amados, como eu falei no início do programa, a oração tem que ser uma prática comum entre nós cristãos. Todos sabem que devem orar a Deus com fé e assim o fazem, ou deveriam pelo menos fazer, né? Mas há um problema envolvido na oração e é isso que eu trago para você hoje, até como revelação. Deus sempre responde. Deus tem te respondido. Amados, Deus tem te respondido. Revela para você mesmo, fala para você mesmo. Deus tem te respondido como você gostaria que Ele respondesse. Sabe, queridos, a prática da oração, ela foi, sempre será estimulada e foi até ordenada por Jesus e proclamada pelos apóstolos. Orai sem cessar. Orar sem cessar. E durante toda essa nossa caminhada cristã, eu tenho aprendido a orar, e que orar é conversar com Deus, e verdadeiramente eu tenho sentido isso na minha vida, tá? Tenho ensinado para algumas pessoas o que me ensinaram, que Deus sempre responde as nossas orações, que quando pedimos com fé, Ele certamente nos responde. E até certo ponto, eu creio dessa forma sim. Tanto que eu trago isso para vocês. Miriam, você é contra a oração? Não, amados. Mas como todo cristão, eu sempre assim fiquei meio conturbado ao ter as minhas orações. Algumas você tem as suas orações negadas. Se bem que ultimamente eu tenho tido uma enxurrada de orações atendidas. Glória a Deus. E eu pensar, às vezes eu chegava até a pensar, né? Ai, será que é minha culpa? Será que eu não estou orando direito? Será que eu não estou tendo fé o suficiente? Será que eu seria curado? Ou traria, no caso, culpa, né? Para minha vida, se eu duvidar que Deus não está me ouvindo? Mas eu quero primeiro falar para você o seguinte: Deus, Ele nunca vai deixar de te ouvir. Deus nunca vai deixar de te atender. Deus nunca vai deixar de te responder. E Deus nunca culpa você por você orar ou orar errado. Então, por que Deus não respondia? Se Deus sempre responde às orações. Olha, esta é uma frase clássica, né? Que todo mundo pergunta. Deus sempre responde às nossas orações. Ai, Miriam, mas Deus responde, está na Bíblia. Amados, dificilmente nós acharemos um cristão que nunca ouviu essa frase, que Deus sempre responde. Mas o que seria uma oração respondida? Eu tenho que te perguntar isso. Seria Deus responder afirmativamente às nossas súplicas? Ou o seu silêncio também é uma resposta? Você já pensou que às vezes o silêncio de Deus é uma resposta para você? Você já pensou nisso? Infelizmente, amados, tem-se dissimulado muitas heresias do tipo que condena o cristão a orar pedindo por alguma coisa e dizendo: se for da vontade do Senhor. Poxa! Porque segundo essas pessoas, Deus sempre quer nos curar e nos fazer prósperos. Sim, amados, eu concordo com você. Só que nós devemos colocar segundo a vontade de Deus.
Agora, se Deus quer sempre nos abençoar, nós devemos entender que Ele vai nos abençoar. Ele, em todo propósito, Ele vai nos abençoar. Mas temos que colocar a nossa vida na vontade do Senhor. Eu creio que quando Deus não responde assim de forma positiva às nossas orações, eu creio que na verdade ele também está respondendo, e eu vou até trazer isso para você. Ele responde porque até mesmo o silêncio, o aparente silêncio, não é uma resposta vinda da parte de Deus. Nós temos que pegar como vinda, porque às vezes nós estamos pedindo alguma coisa que não vai acrescentar à nossa vida. Talvez aquele socorro Deus não quer que venha para que nós possamos aprender a ter e a não ter. Aprender como Paulo na dificuldade e nas coisas boas. Aprender a não apenas ganhar a vara, mas aprender a jogar o anzol com a isca certa para poder pegarmos os peixes. Porque às vezes nós temos a vara, mas nós não sabemos pescar. Às vezes as pessoas também ensinam-nos a pescar, nos dá a vara, mas não dá a isca. Nós queremos tudo. Assim também é da parte de Deus. Será que Ele não está respondendo? Porque verdadeiramente nós não estamos clamando da forma como deveríamos clamar? Eu não sei, porque essa resposta é sua e de Deus. Eu só sei dizer que Ele responde. Porque quando nós pedimos e clamamos desesperadamente por algo que precisamos, nós deveríamos ter um espírito de certeza de que se Deus não nos concedeu aquilo que pedimos é porque não era o momento ou não era da sua vontade. E por isso deveríamos ficar felizes também por fazer a sua vontade em nós. Quantos de nós tem um pedido negado e fica feliz de saber que Deus negou? Quantos de nós vai atrás estudar cultura cristã mesmo, vai na Bíblia procurar a resposta para saber por que Deus não respondeu, por que Deus não atendeu às nossas orações? Por que, amados? Ou muitos de nós, às vezes, nem questiona, aceita e tudo bem. Mesmo não entendendo que talvez o silêncio pode ser uma resposta. Sabe, eu fico imaginando, eu vou até ilustrar aqui para vocês, porque eu fico imaginando, assim, a imagem vem na minha mente de um crente ajoelhado, orando a Deus e pedindo pela cura de uma enfermidade terrível. E eu fico imaginando quando esse pedido lhe é negado e ele continua sofrendo. Como acreditar em Deus? Como estar diante dele e continuar orando? Como estar diante dele e ter fé o suficiente de que mesmo sofrendo aquela enfermidade, Deus o permitiu? Sabe, eu não vou dizer que Deus é masoquista, não. Que Deus quer nos ver sofrer, pelo contrário. Quando Jesus veio, Ele carregou sobre todo ser humano, de todo ser humano, a dor. Ele carregou a tristeza, Ele carregou todas as enfermidades. Está lá em Isaías 53. O nosso corpo deveria ser santo e irrepreensível. Nós não deveríamos ter doenças. Lembrando, amados, sem trazer culpa, sem trazer neuras, lembrando que o diabo anda ao redor, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Quando nós quebramos um círculo, as doenças podem entrar. E nós não sabemos os desígnios de Deus, né? E talvez com uma situação dessa, Deus queira nos ensinar a perseverança. Talvez Deus queira ensinar a confiança em seu amor e a dependência nele, somente nele. Nós precisamos aprender, amados, que a nossa suficiência está apenas em Cristo, por mais doloroso que seja.
Isso eu falei de doença, mas e as outras situações da vida se assemelham também igual. Sabe, queridos, quando nós pedimos a cura para Deus, que não vem, eu tenho certeza absoluta que todas as outras coisas você deixa passar. Mas quando você está doente e a cura não vem dessa enfermidade, eu creio que no fundo você questiona Deus. E é este questionamento que deveria vir como resposta de amor a Deus. Resposta de amor a Deus, de que faça o que tu quiseres na minha vida, se cumpra a sua vontade, não a minha. Amados, nós aprendemos que nós temos que orar com fé, porque somente assim Ele irá nos responder. Eu assino embaixo essa frase e digo amém, mas eu faço uma pergunta. Quando? Eu continuo te perguntando, quando Deus te responderá? Quando Deus te responderá? Fala para mim, quando? E se Ele não responder, Ele continua sendo Deus? Eu vou ler um versículo. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, nós lemos sobre como pedirmos a Deus. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amados, eu tenho uma parte para fazer aqui para vocês, porque Deus tem martelado na minha mente, o Espírito Santo tem aberto meu coração, o Espírito Santo tem trazido isso há meses, que nós só podemos levar esse versículo ao pé da letra quando oramos no natural e recebemos no sobrenatural. A fé não é cega, a fé ela é real. E para acontecer o sobrenatural, você tem que vivê-la no natural, porque é no natural que você vai crer que Deus existe, é no natural que você vai crer que Ele cuida da tua vida, é no natural que você se entrega à vontade dEle. Mas, sinceramente, mesmo assim eu não consigo encontrar nesse texto o momento em que seremos respondidos, nem tampouco a promessa de que seremos curados sempre que pedirmos. Tiago, ele não nos dá nenhuma garantia de cura ou resposta instantânea após a oração. Tiago, sim, ele nos alerta a pedir com fé e a não duvidar. E é assim que devemos proceder. Porque quando você não duvida, você está com a fé em Deus centralizada. Quando você não duvida, você tem uma fé natural. Daí muitos podem se perguntar, mas Jesus disse aquele negócio sobre lançar o monte no mar. Amados, presta atenção, porque eu estou passeando minimamente, mas eu estou passeando pela Bíblia. Isso para favorecer a você, para favorecer você que talvez já senta há anos e anos no banco e ainda não sentiu o amor de Jesus te envolvendo através da oração, não sentiu ainda as respostas que Deus tem para você e talvez hoje você esteja clamando por algo. Amados, eu quero dizer para começar que quem defende uma doutrina e não sabe ao menos falar o versículo corretamente, tem de ser ensinado de novo e voltar ao primeiro amor. Eu creio que os versículos que as pessoas falam, mas esse negócio de lançar o monte no mar, né, seja este, Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Como que eu vou te falar isso? Mas eu vou falar porque o Espírito Santo mandou. Esse é um dos versículos mais usados pelos, entre aspas, profetas, curandeiros, pastores da atualidade. Oi, Miriam Petroni começou. Não comecei não, meu Deus mandou falar e eu estou falando. Dizem que no mesmo instante que pedimos somos atendidos. Mas destrincha
Deixa comigo o que esse versículo quis dizer. Primeiro, ele nos exorta a ter fé em Deus, que é um princípio elementar para todo aquele que deseja pedir, falar e estar com Deus. Então, você tem que ter fé, porque senão você não vai conseguir exortar a Deus. Segundo, amados, Jesus ilustra uma possível petição grandiosa. Você há de convir comigo, que afinal, mandar um monte, que o monte se erga e se lance no mar, é algo fenomenal, não é? Mas Jesus disse que nós faríamos maiores obras até do que ele. Ou não está escrito na Bíblia? Eu não trouxe o versículo, mas tá. Mas a doutrina da Bíblia não está em cima de um único versículo, amados. Oh, meus amores, oh, meus meninos e meninas. É claro que cada versículo possui a sua validade e autoridade. Porém, a Bíblia como um todo é a doutrina. E se a Bíblia é a doutrina, significa que toda a Bíblia está em conformidade e que as mais diversas passagens, presta atenção aí, se harmonizam entre si. Embora algumas sejam de difícil entendimento. Sabe por quê? Porque na realidade nós não temos, às vezes, um conhecimento cristão, uma cultura cristã para ter o discernimento que todas deveriam ser olhadas. Então, amados, eu quero dizer para você que nós devemos olhar o versículo de Marcos à luz de toda a Bíblia. E quando lemos a Bíblia, nós entendemos que nem sempre Deus atende positivamente aquilo que pedimos ou desejamos. Eu vou trazer aqui um personagem bíblico. Jó clamou desesperadamente por sua cura. Ele foi atendido? Foi. No mesmo instante? Não! Então por que devemos orar crendo que aquilo que pedimos será feito na hora? Presta atenção aí. Simples, porque o poder de Deus pode todas as coisas. Ok. O poder de Deus pode todas as coisas. Essa e tantas outras passagens nos ensinam que nós podemos e devemos pedir coisas a Deus. Glória a Deus, é o que eu faço. Eu faço toda manhã, comecei com uma oração grandiosa por vocês e vou continuar. Porque todos os dias nós devemos apresentar a Ele as nossas angústias e preocupações. Porém, sabemos que dependemos apenas dEle para que sejamos atendidos. Eita, Miriam, daí você engrossou tudo. Não, amados. A luz da palavra de Deus é que nós levemos a oração sempre como uma vida de oração aos pés de Jesus. Mas que jamais nós pensemos que por nossas próprias forças ou por nossas próprias orações nós podemos obter o que quisermos. Deus sempre responde, mesmo que seja não. Deus sempre responde, mesmo que seja não. Mesmo o não, amados, aceite, porque veio diretamente de Deus. E mesmo no não, você pode ter a sua bênção. Mesmo no não, você pode ter a sua prosperidade. Mesmo no não, você pode ter o seu casamento feito. Mesmo no não, você pode ter uma nova vida, uma nova libertação, uma salvação. Mesmo no não, você pode ter as suas orações atendidas. Orar sem cessar. Não importam as circunstâncias, orar sem cessar. O inimigo que anda ao derredor, ele vai sair de você a partir do momento que você estiver orando a Deus. Porque, amados, sujeitai-vos a Deus. Quando nós falamos para Ele, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida, nós estamos nos sujeitando a Deus. E vamos daí resistir ao diabo. É quando nesse momento nós resistimos a Satanás. E ele tem que fugir de nós. Ele tem que deixar liberado todas as bênçãos. Então, tem até um quarto item, que seria esse. Às vezes um impedimento espiritual. Lembrando que
À nossa volta tem espíritos do bem, espíritos do mal, brigando para roubar as nossas vidas. Por isso, amados, orar sem cessar. Orar sem cessar. Vigiar sem cessar. Eu quero dizer nessa manhã que Deus abençoe a sua vida e que você nunca pare de orar, mesmo tendo o não de Deus. Nunca pare de orar para que o sim sobrenatural da sua palavra venha sobre você. E eu quero que hoje você pense, que você reflita e que você faça a opção de crer. E saber que crer dará a certeza de oração respondida. Saber que quando você age no natural, Deus pode agir no sobrenatural da tua vida. Nem mais um, nem mais dois. É isto que eu estou te falando hoje. E esta, amados, foi a múltipla de hoje. Faça você a multiplicação de um mundo melhor. Reflita se te fez bem ouvir. Multiplique entre os seus amigos, entre os seus inimigos. Mas multiplique. A palavra de Deus tem que ser falada. A palavra de Deus tem que ser levada. A palavra de Deus tem que ser instrumentada. Como um instrumentador cirúrgico. A palavra de Deus é aquela que entra no teu coração e não sai mais daí. Lembrando que eu falo de um Deus vivo. Lembrando que eu falo de um Deus que quer o melhor para você. Lembrando de um Deus que perdoa. E se você tem alguma coisa para ser perdoado, peça em oração. Ele é que vai beneficiar a tua vida. Ele é quem vai orar com você. É Ele que vai te dar forças. E a força vem dele quando ele está alegre em nós, Neemias 8:10. Então, meus queridos, faça a multiplicação de um mundo melhor. Faça a multiplicação de um mundo melhor. E receba o melhor de Deus.